E quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, está tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Amém? Podemos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor, por sua bondade e pela palavra que fora lida, e te pedir no nome de Jesus, continua falando ao nosso coração, continua ministrando a nós o que o Senhor, Deus, tem para a sua igreja nessa noite, e que nós possamos voltar para nossa casa edificados e fortalecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, eu tenho certeza que você já ouviu pessoas que poderiam ter sido curadas, mas rejeitaram ajuda. Quando receberam um diagnóstico, dizendo: olha, precisa tratar disso. E a pessoa diz: não, vou deixar, depois eu mexo com isso, e o tempo vai passando. Talvez você já conhece pessoas que poderiam ter sido salvas, mas fala assim: depois eu aceito Jesus, estou novo demais, estou sem tempo, e aí vai deixando o tempo passar, aí morrem, e infelizmente vão para o inferno. Às vezes nós estamos exatamente nesse lugar, sabendo que tem coisas que deveríamos fazer, mas deixamos para fazer depois, e quando vamos fazer, já não tem mais solução. Seja na vida espiritual, quando você sabe que deveria orar, jejuar, mas você deixa para depois, e quando pensa que não, você está aí frio, gelado, você está afastado. Seja na sua vida emocional, que você já identificou alguns padrões, sabe, destrutivos na sua vida, alguns padrões de comportamento que só está te prejudicando, que é fruto de traumas que você nunca buscou saber tratar, resolver. Quem sabe você já identificou que a sua empresa, sua finança em casa, seu comércio,
está indo de mal a pior, porque você ainda não conseguiu abrir mão do orgulho e aprender a ouvir com quem já tem experiência, com quem já sabe administrar, ou quem sabe deixar que o cônjuge mexa com essa parte de dinheiro, porque você já percebeu que você não sabe lidar com isso, mas eu vou aprender. E aí está só entrando no vermelho, agora já não está mais vermelho, já está quase no roxo, no lilás. Irmãos, todos nós podemos contar uma história nesse sentido, de quando deixamos que o tempo da mudança passe. E por que eu estou contando isso, irmãos? O que isso tem a ver com o texto? Você está percebendo que a história está falando de um rapaz chamado Gease. Qual é o nome dele? Gease. Você está percebendo que Gease era um discípulo de quem? De Eliseu. Eliseu tinha outros discípulos, como Elias tinha outros. Você percebe que Gease já está caminhando com Eliseu, porque a história que você está lendo é a história de Naamã, que todo mundo só encerra a história dele quando ele é curado e ele vai embora. Aí fecha a Bíblia, para a música, mas a história de Naamã não acaba quando ele sai curado. A história de Naamã continua. E foi isso que você leu comigo, a continuação daquilo que popularmente e comumente a gente não ouve. Se você lembrar do início da história, você vai saber que ele estava leproso, e ele descobre que lá em Israel tinha alguém que pudesse curar. Ele vai e ele leva muitos presentes, para que quem o curasse, ele pudesse dar esses presentes. Dinheiro, prata, você já sabe dessa história. E quando ele é curado, ele volta para Eliseu e fala: olha, Eliseu, rapaz, fui curado, receba aqui esses quilos de prata, receba essas roupas de marca, eu trouxe esse presente para quem me curasse, você me curou. E Eliseu disse: não vou receber. Será que Eliseu não recebeu porque era pecado? Eliseu não recebeu porque ele não queria constranger? Não, ele recebeu porque ele sabia que Deus não queria apenas curar a alma de Naamã. Perdão, Deus não queria apenas curar o corpo de Naamã. Deus queria curar a alma de Naamã, o orgulho de Naamã. E desde o início da história, Deus está fazendo isso. Deus está humilhando Naamã com a lepra. Deus está humilhando Naamã quando coloca uma criança para falar sobre a cura. Deus está humilhando Naamã quando a mulher dele é que toma a iniciativa de resolver isso. Deus está humilhando Naamã quando ele tem que ir ao rei pedir ajuda, um rei que não era do seu povo. Deus está humilhando Naamã quando um servo, um homem que ele estava, um dos seus soldados, fala: olha, Naamã, se ele tivesse pedindo uma coisa mais difícil, você não teria feito. Irmãos, a humilhação de Naamã não é só quando ele entra no rio sujo, mas em toda a história, Deus está ali quebrando Naamã. O rio é apenas uma parte, mas não é a parte final da humilhação de Naamã. Porque Naamã volta, e ele volta dizendo: eu vou pagar quem me curou. Se Eliseu recebe o dinheiro, recebe todos os presentes, Naamã voltaria para sua casa dizendo: eu fui curado, mas eu paguei. Eu fui curado, mas... E é o problema de muitas igrejas aí, né? De muitos lugares, de muitas pessoas que continuam com essa mentalidade de vender cura, vender campanha, né? Nas campanhas, no final de cada campanha você traz um envelopinho com X reais. Não entenderam que cura e milagre não se vendem. E Naamã, quando escuta de Eliseu dizendo: não quero, o texto diz que Naamã insiste, e mesmo insistindo, Eliseu diz: não quero. Foi somente nesse momento que Naamã disse: então deixe que o seu servo... Se você ler o texto, vai estar dizendo assim. Imagine Naamã dizendo que é servo de Eliseu. Foi nesse momento que Deus trata o orgulho de Eliseu. Deixe que o seu servo pegue 2 juntas de terra e leve, porque eu tenho que entrar no templo de Dagon para na hora da adoração com o meu senhor, o rei.
Mas eu quero levar essa terra para que toda vez que eles forem adorar o Deus deles, eu ajoelhe sobre esta terra, porque a partir de agora o meu Deus será o Deus de Israel. Olha aí, irmão. Só depois que ele insiste e ele entende que a cura não foi comprada. Irmão, sabe por que a gente está tendo... O Brasil hoje está chegando a 50 milhões de evangélicos. E eu não posso falar isso com alegria, porque nós estamos tendo 50 milhões de consumidores gospels. E não é por causa deles não, irmão. É por causa de muitos de nós, líderes, que estimulam o comércio da fé, que barganha cura e milagre a troco de moedas. E aí eles ganham adeptos, mas não ganham e não transformam as pessoas em salvos. Podemos estar aumentando os adeptos a uma nova religião, mas não estamos aumentando a população de pessoas que vão morar no céu. A mudança de Naamã veio quando ele reconhece que o dinheiro que ele tinha não comprava o seu milagre. Nesse momento, Eliseu está ensinando para Naamã que o Deus dele não poderia ser comprado. Nesse momento, Eliseu está ensinando a Naamã que o Deus de Israel não é um Deus que se corrompe. E Naamã é salvo. Deus não estava preocupado em limpar a pele e deixar a pele de Naamã como uma pele de bebê. Deus estava preocupado em lavar a alma de Naamã. E foi isso que Deus fez. Mas Geazi está tudo lá, ó. Geazi está do lado do profeta. Geazi está vendo todo o processo. E quando Naamã vai embora, o que Geazi pensa? Vem comigo, olha o texto aí. O que Geazi pensou? No versículo de número 20. Coloca para nós aí. 20. Meu Senhor foi o quê? Bom demais para Naamã, aquele arameu. Bom demais. Não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Irmãos, não basta apenas estar ao lado de homens de Deus. Não basta apenas estar na casa do profeta. Não basta apenas servir na igreja. Se você não deixou que a sua mente, que a sua visão e o seu coração venha a ser transformado por isso. Ele era um discípulo, mas estava perto da cura. Ei, Naamã foi curado? Foi. Mas quem estava mais perto da cura foi Geazi. Mas Geazi não foi curado. Naamã foi curado da lepra, da alma, mas ali havia um discípulo enfermo. Não enfermo de lepra, mas enfermo de alma. Você vai perceber nesse versículo que Geazi, ele está sozinho. Ele poderia ter passado por todos os processos, mas ele ainda estava como alguém que não conhecia verdadeiramente o Senhor. Ele viu a cura de Naamã, mas não viu o propósito em por que Deus curou. O coração de Geazi ainda estava sendo um coração, eu queria falar com essa palavra bem tranquila para você guardar ela no seu coração. Intratável. Você pode repetir comigo? Intratável. Não adianta, meu irmão, se você é um discípulo, mas não é um discípulo que não se permite ser tratado. Jesus disse para todo mundo: fazei discípulos. Mas para ser discípulo, você precisa se permitir ser tratado. Jesus nos coloca como ovelhas. Ovelha é aquela que se permite ser cuidada, despida. Uma ovelha, ela conhece a voz do seu pastor e ela corre em direção toda vez que ele chama. Mas como Geazi, o que matou Geazi
E se eu perguntasse para vocês o que levou Geazi à lepra e consecutivamente a lepra à morte, porque a lepra não tinha cura nesse tempo, alguns de vocês poderiam falar assim: pastor, o que levou Geazi a ter lepra foi a cobiça, a ganância. E eu diria para você que não. A cobiça, a ganância são consequência de alguém que está na casa do Senhor, mas ainda não se permitiu ser tratado. Eu disse domingo passado, tem crentes que mentem, tem crentes que compram e não pagam, na igreja tem gente ruim, tem tudo isso. Eu disse para os irmãos que tem, e hoje eu digo para os irmãos uma sequência dessa fala: tem. Por que tem? Porque muitos ainda não se permitiram ser tratados, não se permitiram ser curados, e é por isso que continuam gananciosos. É cristão, mas é ganancioso, é cristão, mas é mentiroso, porque foi isso que Geazi fez. Geazi mentiu. Ele disse: eu vou atrás daquele de Naamã. E quando ele chega lá, ele conta uma mentira. Olha, Naamã, chegou 2 discípulos na casa do meu senhor, e o meu senhor mandou te pedir aqui. Bem, ainda 2 discípulos vai gastar 30 quilos de moeda de prata. Os discípulos caros, vou comer, é um churrasco. Naamã não, leva 70. Ele mente. Irmãos, eu queria que os irmãos pensassem comigo. A casa de Eliseu era a igreja daquele momento. É tanto que na semana passada nós vimos que quando o rei da Assíria vai lá prendê-lo, você vê o milagre. Nós pregamos sobre a casa de Eliseu semana passada, que vai estar aí no capítulo 6. Era o lugar onde o profeta morava, era o lugar onde eles adoravam. Então Geazi vivia na casa de Deus, mas não deixou que essa vivência na casa de Deus gerasse uma transformação em seu coração. Não permitiu, e é por isso que eu quero falar para vocês, queridos, que quem, mesmo estando na casa de Deus, mesmo fazendo a obra de Deus, quem permanecer com o coração intratável, está correndo 3 grandes riscos. 3 grandes riscos. E Deus te trouxe aqui hoje, Deus te colocou diante dessa palavra para te alertar, para que você possa ficar livre desses riscos. O primeiro deles, diga comigo, o primeiro deles. Primeiro é ter uma visão espiritual distorcida. Olha o versículo 20 aí. Então Geazi diz consigo mesmo. Ele não conversa com outros servos, ele não fala para ninguém, ele fala para si mesmo. Irmão, essa fala não está aí por acaso. Essa fala porque você e eu temos costumeiramente o hábito de conversar com a gente mesmo. Já percebeu? Ou será que isso é só coisa minha de Geazi? É só eu que me pego lá, às vezes sozinho, sem ninguém, pensando um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu, eu preciso fazer aquilo. Irmão, eu te pergunto, qual a qualidade da conversa que você tem consigo mesmo? Quais os planos e projetos que você tem arquitetado, planejado? Quais são a qualidade? Irmãos, eu preciso novamente lembrar de vocês daquela velha sequência que eu falo aqui desde quando eu assumi como pastor. Minhas crenças e os meus valores moldam o quê? Os meus pensamentos. Pensamentos transformam em emoções, emoções, sentimentos, e sentimento em comportamentos. Já estão carecas de saber disso. O que se passa no seu coração tem um grande potencial de transformar em sua ação. Antes de você agir, você pensa. Então, se você filtra o que pensa, por isso que o livro de Provérbios, Salomão vai dizer:
de todas as coisas que se deve guardar, Provérbios capítulo 4, verso 23. De todas as coisas, sobretudo, deve guardar o quê? O seu coração, porque é dele que procede. Geazi, no seu coração, ele já está pensando, ele já está maquinando, ele já está dizendo, olha meu Senhor, foi bom demais. Irmãos, é interessante porque as crenças, a forma de Geazi ver, é todo distorcido. Será que Eliseu não aceitou porque foi bonzinho? Eliseu não aceitou a oferta porque ele era orgulhoso? Não, Eliseu não aceitou porque tinha um propósito, mas Geazi não conseguiu ver propósito no não de Eliseu, porque a visão dele estava corrompida pela própria ganância que estava em seu coração. Irmãos, entenda, nós temos a característica psicológica de compreender as coisas a partir das experiências que eu carrego. Eu vou repetir. Nós temos a tendência comportamental de compreender as coisas a partir das experiências que eu carrego. Por isso, muitas das vezes, quando você diz sobre fulano ou fulano age de tal forma, naturalmente, você pode estar tendo uma grande chance de falar de você mesmo. Porque é sobre os filtros, é sobre a sua história, é sobre o seu contexto, é sobre o background, que vai ditar a maneira como que você enxerga o outro. E Geazi estava vendo Eliseu como um camarada bonzinho, não porque Geazi era bonzinho, mas porque o coração de Geazi era ganancioso. Ele assistiu o milagre de Naamã, mas não viu o poder de Deus agindo na vida de Naamã. Ele ouviu a decisão de Eliseu, mas não compreendeu o propósito espiritual sobre a decisão de Eliseu. Ele correu atrás do ouro, mas não correu atrás do seu discipulador, e muito menos de Deus. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Por que eu estou falando do coração de Geazi é intratável? Porque Geazi não caiu porque a ganância veio no seu coração. Geazi caiu porque a ganância veio no coração dele e ele não compartilhou com alguém. Eu vou dizer de novo. Muitas vezes você está caindo, está pecando, não é porque você não deveria e não teria que passar por um momento de tentação. A questão é quando você passa por isso sozinho. Existem traições no casamento, porque o homem ou a mulher tem tentações, sentimentos aversivos do que deveria ter com outra pessoa, e ele simplesmente guarda isso no coração. Não vou falar isso para minha esposa, não. Eu não vou falar isso para meu marido, não. O pau vai quebrar. Espera ainda. Se você não compartilhar isso, meu irmão, se você não trabalhar, se você não verbalizar, irmãos, entenda bem, tudo que não é visto não é tratado. Quando você tem o primeiro sinal, a primeira situação de tentação, você precisa confessar isso para alguém. É por isso que Tiago diz: confessai vossos pecados uns para os outros, e orai uns pelos outros, para que fossem curados. Infelizmente, nós não estamos tendo mais segurança e nem confiança de falar para alguém, falar: olha, eu vim aqui conversar sobre uma situação, o quê? Eu estou sendo tentado em falar palavrão em casa. Eu estou sendo tentado em pegar coisa que não é minha. Não é vergonha nenhuma, irmão, porque tentação todo mundo tem. O problema é quando você não expressa, você não compartilha. Se Davi, quando olhou para o Betseba, em vez de chegar para um servo e falar: chama aquela mulher, mas chegasse para o profeta e falar: profeta de Deus, eu vi um negócio ali na minha janela, e aquilo ali puxou meu coração, e eu estou com uma vontade, o que você me fala? Você acha que o destino de Davi seria a mesma? Será que Davi ia cair? Não. Essa é a importância do discipulado. O discipulado, meu irmão, não é um título bonitinho para estar na igreja. O discipulado é exatamente andar ao lado de alguém, porque quando você está sozinho, você cai menos.
E quando você cai, você levanta mais rápido. Só que tem muito irmão que está caindo e ficando prostrado. Por quê? Porque está sozinho. Não partilha, não conversa, não abre o coração. Irmãos, eu falo aqui como pastor, difícil. Às vezes a gente, até para marcar uma visita, eu já mando, tem hora que na linha de transmissão, irmão, ó, a agenda está aberta para visita. Quantas pessoas falam, pastor, vamos agendar para tal dia? Eu parei. Porque, irmãos, entenda. Por que pastor? Porque o pastor é que cuida das ovelhas. Mas não adianta, se o pastor quer cuidar das ovelhas, se as ovelhas não querem ser cuidadas, ou simplesmente não estão prontas. E eu entendo. Eu não quero antecipar nada. No seu tempo, mas entenda, quanto mais tempo sozinho, mais vulnerável você vai ficar. Não adianta você ter um ótimo pastor, meu irmão, estar em uma ótima igreja, glória a Jesus por isso, se você simplesmente está fechado dentro de si. E eu não estou dizendo de mim não, porque eu não me considero um ótimo pastor, porque nem Jesus se considerou bom o suficiente, mas Ele é bom. E mesmo Pedro tendo um bom pastor Jesus, mesmo Judas tendo um bom pastor Jesus, eles não se abriram, eles não colocaram. E é por isso que eu quero falar uma coisa para você. Quem são as pessoas que você tem abrido o seu coração? Tem aberto, melhor dizendo, desculpa. Quais são as pessoas que você corre? No momento, Geazi não caiu por causa da ganância. Todo mundo tem uma tentação, a dele foi a ganância. A dele foi a visão distorcida, sim. Ele caiu porque estava sozinho. Não falou com ninguém. Pensou e fez. Não procurou uma orientação, não procurou um aconselhamento. Fez como minha mãe diz, né? Colocou os pés entre as mãos e foi. Irmãos, Geazi tinha uma ferida na alma. E como diz Santo Agostinho, a ferida que é escondida é a ferida que apodrece. Qual a ferida que você está escondendo aí? Quem sabe você está escondendo uma mágoa de alguém? Quem sabe você está escondendo um dinheiro que você pegou e até hoje esqueceu de devolver? Ou um vício, pornografia, ciúme, palavrão, inveja. Qual é a ferida, meu irmão? Deus te trouxe aqui para falar, ei, você não precisa carregar isso sozinho, partilha. Procura alguém, converse, se abre, fale. Porque quando nós escondemos essa ferida, ela apodrece. E eu quero te falar, Deus te trouxe aqui hoje para confrontar você. Para dizer que você não precisa morrer com essa ferida. Ele tem poder de curar, Ele tem poder de tratar, Ele tem poder de te sarar hoje. Mas a ferida que não é exposta, não é tratada. E é por isso que quando Geazi volta, Geazi chega, não precisou um servo contar para Eliseu o que Geazi tinha feito. Não precisou, o soldado falar, olha, Eliseu, você não aceitou o dinheiro, mas seu servo foi lá e pegou. Não. O próprio Deus falou para Eliseu. Sabe por quê, irmão? Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada que você faça no oculto que Deus não traga à tona. E por que Deus expõe? Para te envergonhar? Deus te expõe para te humilhar? Deus expõe porque Ele não compactua com nada que gere podridão. E a ferida escondida, ela apodrece, ela fede, ela pode fazer com que você morra. E Deus então fala, não, meu filho, não vou deixar isso escondido. Irmão, eu quero falar uma coisa com você, em nome de Jesus. Jogue limpo com Deus. Jogue limpo com sua igreja. Jogue limpo com sua esposa. Jogue limpo com seu marido. Fala claro. Levou uma cantada, sentiu atraído pela cantada, chega para a mulher e fala, chega para o marido e fala, olha, hoje aconteceu isso. Pare de esconder pecado. E
E eu quero falar uma coisa: se Geazi não tivesse aberto, ele não teria caído. Geazi interpretou muito mal a conduta do seu senhor, do seu pastor Eliseu. Porque nós interpretamos as coisas de acordo à ferida que eu carrego. Eu já vi muito mal entendido de alguém querer falar algo e uma pessoa interpretar totalmente errada. Uma feita eu estava ministrando, era dia dos pais, era dia das mães, eu não sei, e obviamente o sermão era voltado a isso, e eu fiz ministração comum, como não me conhece, mas eu disse de pais que muitas vezes facilitam demais para os filhos, e não permite que os filhos crescem e tal. Passou 6 meses, uma pessoa chateada comigo, mudou na hora, saiu do louvor, e eu fui procurando, eu fui tentando, e aí, depois de 6 meses, eu sei entender porque essa pessoa mudou comigo. E aí um dia Deus me deu a graça de poder conversar com essa pessoa, e ela disse: porque você jogou no púlpito uma coisa que só eu tinha falado aqui em casa, e o senhor ficou sabendo e falou lá no púlpito. E eu falei: minha irmã, aí pronto, isso aí me matou, porque eu preocupo muito com isso. E falei: minha irmã, me conta. Foi no dia das mães, foi no dia das crianças, no dia dos pais, uma coisa assim. Você falou isso. Falei: minha irmã, mas eu estava pregando sobre isso. Se eu falei, não foi para a senhora. Mas eu senti que foi para mim. Você falou, foi para mim. E eu falei: tá bom, irmão, talvez seja. Talvez foi para a senhora. Talvez foi. Mas não foi eu que falei. Eu não tinha intenção, nem sabia que a senhora estava passando por essa situação. E eu estou sabendo agora. Mas por que ela interpretou assim, irmão? Porque ela estava vivendo aquilo. Ela estava ferida. Era algo que machucava ela. E sabe como que a psicologia chama isso? Viés de interpretação. A pessoa interpreta fatos de acordo com aquilo que ela carrega. Por exemplo, quem carrega rejeição vê crítica onde não existe. Quem carrega carência vê oportunidade onde não existe. Uma pessoa carente demais, tudo para ela é oportunidade, na verdade é cilada, muitas das vezes. Quem carrega inveja enxerga injustiça onde não existe. Quem carrega orgulho vê fraqueza onde há cuidado. Foi assim que Naamã estava, assim que Geazi estava interpretando a atitude de Naamã, a atitude de Eliseu e a sua própria atitude. Então, o que fazer uma hora dessa? Geazi tinha que expor. Irmãos, por isso que você precisa sim, eu falei para os irmãos, nós precisamos como igreja aprendermos a andar mais junto, a ter relacionamentos, sim, que nós tenhamos liberdade para chegar para essa pessoa e falar: meu irmão, ore por mim, porque eu estou com o coração machucado, eu estou passando por isso, irmãos, e ter a certeza que ao abrir meu coração para essa pessoa, amanhã a minha história não está publicada na primeira página do Jornal da Fofoca. A igreja tem que ser um lugar seguro. E eu vou reafirmar essa frase: a igreja tem que ser um lugar seguro. O que o irmão abre o coração para você é para você. Já aconteceu muitas vezes pessoas confessar pecado para mim graves e ter relações com outros, né? Com pecados que tem conexão com outras pessoas. Mas eu vou chegar para essa outra pessoa e falar: ô fulano, eu quero falar. Não, nunca. Seja qual for, enquanto essa pessoa que falou para mim não me autorizar, não me permitir, ou ela mesma ir falar, não vai ouvir de mim. E isso deveria ser a sua conduta. Quando uma irmã ou um irmão te procurar, ou quando você estiver conversando algo e partilhar segredos da alma, meu irmão, entenda, é Deus te dando o privilégio de cuidar de alguém. Então seja ético, tenha moral, responsabilidade com a dor do outro. Será por que Geazi não compartilhou? É uma pergunta. Por que ele não falou? Porque Eliseu não era de confiança? Porque a relação pastor-ovelha entre Eliseu e Geazi era uma relação distante? Eu não sei. Um dia eu pergunto a Eliseu. Mas independente de como foi a relação pastoral entre eles dois, não deve ser esse modelo de relação pastoral entre eu e os irmãos.
Estão me entendendo? Não deve ser essa relação pastoral entre os irmãos e um ao outro. Porque se nós estamos muito longe uns dos outros, se nós vivemos afastados demais uns dos outros, nós estamos vulneráveis. E aí, onde há vulnerabilidade, diga, onde há vulnerabilidade, há espaço para Satanás agir. E esse foi o segundo risco que nós corremos. O primeiro risco é de ter uma visão distorcida dos fatos. A segunda é a brecha que a gente abre. Veja aí o versículo 21, vamos ler o versículo 21 ao versículo 25. O texto nos mostra isso. Olha bem. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Obviamente Geazi respondeu: sim, está tudo bem. Mas meu senhor me enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata, 2 mudas de roupas finas. Para que essas roupas? Claro, respondeu Naamã. E aí o texto segue. Geazi cometeu o primeiro erro, escondeu suas feridas, escondeu seu pecado de estimação, não confessou, não falou, não procurou ajuda, tentou lidar com isso sozinho. Tem casamento naufragando, porque tem homens e mulheres querendo lutar com os B.O. sozinho e não vai dar, não vai conseguir, vai acabar, porque chega um limite, um teto, que vocês dois sozinhos não vai conseguir resolver. Tem pessoas que vão chegar à morte com câncer, porque não passou da hora de tratar, porque tem medo de ir lá fazer o exame, principalmente homem, né? Na faixa etária aí que deveria ir lá fazer os exames, não vai. Homem é relaxado, homem não cuida da saúde. Aí quando pensa que não, está aí morrendo de próstata, está aí morrendo de aquilo, porque não vai se cuidar. E aí abre a brecha. Oh Deus, o capeta colocou uma doença em mim. Não colocou não, meu irmão. Tu que foi irresponsável e não se precaver. Deus está falando comigo também, irmão. Minha mulher me quebra com essas coisas. Entende, irmão? Segunda coisa, o risco de abrir brechas. E qual foi a brecha que Geazi abriu? Essa, de ir atrás de algo que o homem de Deus rejeitou. Irmão, se o seu pastor, e eu falo isso com muito temor a Deus e respeito ao Senhor, se Deus já direcionou você através do seu pastor para sair correndo de algo, porque você vai em direção... Irmão, eu já passei por situações de dor, de sofrer. Me lembro de aconselhamentos que eu sinceramente sofri, emocionalmente envolvido com as pessoas. E no outro dia está lá a pessoa fazendo tudo aquilo que foi falado. Não faz isso não, meu irmão. Ele vai lá e faz. Aí você tá bom. É seu papel orientar. Não é seu papel controlar. A vida é dele, é dela. Aí passa o tempo. Tudo que eu falei que ia acontecer se fizesse, está lá acontecendo. E sabe o que aconteceu? Ô pastor, eu vim aqui. Ô meu irmão, eu falei para não fazer isso. Ô pastor, vai. Entenda uma coisa aqui, irmão. Pare de criar brecha. Eu quero falar uma coisa. Feridas escondidas fedem, machucam. Mas feridas também são portas abertas para micro-organismos que pode levar a um teto, micróbios. Não é por isso que quando você tem uma ferida muito grande, tem que lavar? Porque se uma varejeira colocar um bichinho lá dentro, vai ser depósito de bicho. Lava. Deixa uma pessoa lá com uma ferida exposta. Quem já assistiu aqueles filmes de guerra antigos sabe. Aquelas cortes. Tem que cuidar, tem que tampar, tem que tratar, higienizar, tirar a parte necrosada ali, acho que a palavra é essa. Porque senão, querido, infecciona. E essa infecção é chamada de brecha, é a abertura certinha para o capeta entrar. E aí a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Geazi fez o quê? Correu em direção de braçada. E o fato dele ter abrido brecha,
O coração não tratável de Geazi fez com que ele, meu irmão, mentisse, manipulasse, escondesse, fez um teatro, representou, sabe por quê? Porque ele estava ferido, não compartilhou com ninguém, mas principalmente o coração dele não estava sendo tratado. Era alguém que estava na igreja, mas o coração ainda não tinha passado por uma transformação. Quanto tempo de crente tu tem, meu irmão? Quanto tempo de crente? Ser crente não te salva. Ser crente não te leva para o céu. Se chamar de cristão, de evangélico, ter carteirinha de membro, ter título de pastor, bispo, obreiro, missionário, se for, isso não vale nada no céu. O que vale é um coração transformado. Aconteceu com Geazi. Geazi correu, mas não correu para Deus, não correu para Eliseu, não correu para a comunhão com os outros discípulos, ele correu para a tentação. E eu te pergunto, para onde você tem corrido? Para onde você tem corrido? Na hora que a pressão vem, você corre para a internet? Você corre para o banheiro para poder pecar lá dentro? Para onde você tem corrido? Na hora da pressão, meu irmão, você sempre vai correr para alguma coisa. Você sempre vai procurar um refúgio. Na hora da pressão, da raiva, você briga, você quebra as coisas em casa. Você tem que dar um jeito, você tem que dar um escape para isso. Para onde? Para briga, porrada, falar mal, xingar, murmurar. Qual é o escape que você está dando para a pressão interna que você carrega? Você tem que dar um fim nisso. E eu sei que tem que dar. Eu sei que tem coisa dentro de nós, se a gente não dá um fim nela, ela dá um fim na gente. A pergunta é, qual é o fim que você está dando? É a droga? É a bebida? É o álcool? É o quê? É a promiscuidade? É a pornografia? É o adultério? É a mentira? É o quê? Quero te dar uma sugestão. Corra para Jesus. Eu quero te dar uma sugestão. Corra para alguém de fé. Geralmente eu falo para os irmãos, olha, principalmente quem está em processo de libertação de entorpecente, de bebida, fala, a pressão veio, não fica tentando segurar esse pepino sozinho não, corra para alguém. Chega para sua esposa e fala para ela, olha, eu estou com tanta vontade de beber aquela cachaçinha, eu estou com tanta vontade de colocar aquele cigarro na boca, eu estou com tanta vontade de fazer, fala, me ajuda aqui, vamos orar. Vamos buscar ajuda, vamos sair, vamos criar um meio. Irmãos, entenda, vício, e aí falando de maneira mais técnica, um vício, ele não acaba, ele migra. Hábitos não se destrói hábito. Um hábito não se acaba com o hábito. O hábito você transforma ele em outra coisa. Eu já disse aqui várias vezes o exemplo da minha mãe. Ela era muito nervosa, ela quebrava o pau com todo mundo, ela brigava. E quando ela se converteu, ela não sabia fazer quando a tensão da raiva vinha. E ela começou então, toda vez que ela estava com raiva de alguém, em vez dela xingar a pessoa, ela chegava no quarto e mais alto, irmão, alto, de escutar na outra. Deus, você está vendo aquela pessoa? E falava o nome. E ele fez isso comigo, Senhor. Mas o Senhor sabe, e o Senhor sabe, e ela falava. Eu chegava, mãe... E deixa eu e Deus, com aquela raiva, mas ela estava lá, no quarto orando, com toda a raiva do mundo. Ela saía dali, suada que só, mas transformada. E hoje, meu irmão, você vê minha mãe, meu Deus do céu. Tem hora que eu não consigo associar a Binha raivosa e irada daquela época com a Binha tranquila que a gente vê hoje. Por quê, irmão? Porque hábito não se acaba, ele migra. Então, em vez de você correr para as coisas erradas, corra para Jesus, corra para o Senhor, vai para a igreja. Sextou, em vez de ir para o boteco, vem para o culto de oração. Tenha seu prazer em Deus. Irmãos, entenda, Provérbios capítulo 27, verso 6. Melhor é a ferida dada por quem ama do que o engano daquele que adula. O que eu quero dizer com isso? Vai ser doloroso o tratamento em Deus.
ouvir essa pregação de hoje, talvez não era o que você queria, mas é o que Deus está te chamando, porque Ele quer te curar, amém? Deus quer estancar essa ferida que está dentro da sua alma, Deus quer tratar a sua vida hoje, mas você precisa ainda hoje confessar, falar. Não estava na programação, mas abre aí Salmo 39, rapidinho, vou voltar agora para o texto. Salmo 39. Todo mundo lembra do Salmo 40, né? Mas eu quero ler o Salmo 39. Olha o que o texto diz, irmãos. A importância de verbalizar, de falar, jogar para fora. Irmãos, eu já falei, a psicologia surgiu para tentar suplantar o aconselhamento pastoral. As pessoas tinham luta e elas corriam para onde? Para a igreja. Ia conversar com o pastor, sentava no gabinete pastoral, chorava, falava, saía ali, recebia uma oração. Hoje ela vai para um consultório psicológico, onde a maioria dos psicólogos que formam, eles são ateus, creem na ciência, eles estão ali para aconselhar tanta coisa que eu nem deveria, nem tem como falar aqui. Absurdas, com base em Freud. Eles abandonaram Paulo, Tiago, Pedro, Jesus, e abraçaram Freud, abraçaram Skinner, como os grandes pensadores. Eu não estou desaconselhando ir em terapia, não é isso, tem que saber qual terapeuta ir. Mas estou falando que nenhuma terapia, com nenhum psicólogo no mundo, substitui o poder que a palavra tem de transformar uma pessoa. Nenhuma terapia. E às vezes, eu falo isso com todo o respeito, mas sim, em Deus, às vezes como pastor, a gente quase que se humilha para ter um momento para a gente conversar, orar junto, expor. Mas às vezes as filas de psicólogo estão lá, você esperando 6 meses lá com ansiedade para ter uma sessão. Será que nós não estamos equivocados em algumas coisas? Olha bem o que o Salmo 39, versículo 1, eu disse, olha, igual Geazi, falando para si mesmo, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Presta atenção. Porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, olha que palavra, resignado. Inclusive Freud vai usar essa palavra de resignação para poder explicar a sua teoria lá de psicanálise, que é aquela questão de você reter as coisas dentro de você e depois isso fica reverberando no seu consciente. Então, eu estou resignado. Então, verso 2: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia só aumentou. Enquanto tu está aí, irmão, calado, no seu canto, tem irmão que fala, eu não vou falar mais nada, minha vida para ninguém, pastor não é Deus, meu pastor é Jesus. Não, perdão que eu estou fazendo até de maneira mas é, meu pastor é Jesus, eu não falo mais nada com ninguém, eu vou sofrer sozinho. O que o salmista diz? Enquanto você está calado, mudo, a sua dor só vai aumentar. Eu já falei aqui e falo novamente. Até Jesus, no auge da sua maior dor, ele procurou alguém para conversar. Eu sei que você é macho, mas mais macho do que Jesus tu não é. Eu sei que você é fema, mas você não vai conseguir levar isso sozinho. Eu tenho dito, não precisa carregar isso sozinho, irmão. Ele está dizendo, eu calei e minha dor só aumentou. Verso 3, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. O cara pensou na morte, porque ele se calou. O índice de homens que estão morrendo, irmãos, com autoextermínio só cresce. Suicídio aumenta entre os adolescentes. Você encontra adolescentes se cortando, se ferindo, porque não tem lugar de fala nem da própria casa, porque antes de abrir a boca o pai já julga, a mãe já julga, não existe acolhimento. Acolher, querido, ouvir sem julgar. Porque, pastor, eu entendo, irmãos, que às vezes você não se abre, porque quando você já vai falar para alguém, a pessoa já se arma todinha.
Não tem como abrir o coração, amado, diante de alguém que já está olhando para você com julgamento. Não tem como abrir. Por isso, irmão, se nós como igreja não aprender a pedir Espírito Santo mais empatia, paciência. Talvez a pessoa vai... Irmão, tem pessoas que vai falar para mim o mesmo problema pela 20ª vez. E eu vou ouvir a 20ª vez. Por quê? Porque ela está precisando. Isso é servir. Servir não é só limpar o chão da igreja. Servir não é só dizimar. Servir é estar disponível para cuidar. E às vezes o cuidado que você tem que dar não é físico, é apenas sentar e ouvir. Sentar e ouvir. Ser o bom samaritano da vez. E para ouvir, irmão, você tem que ter tempo. Para ouvir você tem que sentar. Para ouvir você tem que abrir mão de outras coisas. Mas a gente está tão na correria que a gente não está tendo tempo para cuidar de ninguém. Mal da família, quando dá. Quanto mais um irmão da igreja que chegou agora, que precisa de orientação, eu não posso perder tempo com ele, vou dar uma mensagem. Se ele responder, bem. Se não responder, veja depois. Mas olha bem. Ai, Deus. Verso 7. Verso 7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Verso 8: livra-me das minhas transgressões, não faça de mim o objeto de zombaria dos tolos. E aí verso 9: estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplina um homem por causa do seu pecado, como traça destrói o que eles mais valorizam. E de fato, o homem não passa de um sopro. Esse salmo me fala sobre o poder destrutivo do silêncio. Está na hora de começar a falar. Está na hora de começar a partilhar. Por ele não ter falado, Geazi agiu por impulsividade. Racionalizou. E o que é racionalizar, pastor? É justificar coisas injustificáveis. Eu começo a justificar minhas escolhas erradas para convencer as pessoas de que elas estão certas. Você sabe que a escolha está errada, mas você é orgulhoso demais para admitir, então você justifica. Isso é racionalização. E por fim vem a destruição, que é a decisão destrutiva. Vai lá e faz. Mas tudo começava a ser diferente se você aprendesse a partilhar. Célula é para isso, irmão. Nós estamos há 3 anos lutando para ver se as células pegam aqui. Para as irmãs terem um espaço seguro, onde elas sentam, aprendem a palavra e partilham. Uma conta, a outra conta, oram junto, acabou. Vão para suas casas, a história fica ali. Ah, pastor, fica não. Fica. Se o coração for transformado, fica. Só não fica se for uma Geasa. E se tiver uma Geasa, Deus vai tratar dela, como tratou desse. Mas não deixe de partilhar da célula. Não deixe de compartilhar. Os jovens é para isso. As células dos jovens é para isso. Um lugar seguro, onde os meninos, em vez de encontrar segurança em um corte na mão, no braço, ou em uma bizarrice da net, eles possam ter um lugar seguro, onde eles vão ser ouvidos, acolhidos e orientados. Sábado, 5 horas da tarde, reuniões de homens. Já tem quase 3 semanas que eu venho sozinho. Estou aqui. Aparece algum homem? Não. Mas eu estou aqui. Será que a pergunta que eu faço diante disso é: vocês realmente querem ter o coração tratados? Eu realmente. Irmão, pregação de culto de domingo não trata a sua alma. O que trata a sua alma é sentar e partilhar uma refeição junto, conversar, andar.
não ache que o culto de domingo à noite é suficiente para você de fato ter uma vida transformada. Eu finalizo, e eu já estou até atrasado, com o terceiro risco que você está correndo. Primeiro, você corre o risco de se calar quando deveria, né? E aí você tem uma visão distorcida das coisas. Segundo, o risco de abrir brechas, e foi o que aconteceu com Geazi. E terceiro, versículos 26 e 27 do texto, olha o que aconteceu aqui, irmãos, coisa mais terrível. Talvez a parte mais difícil desse texto. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupa, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu. Irmãos, Geazi ter ficado leproso é uma coisa. Os filhos de Geazi ficar leproso por causa de Geazi é outra. Os netos de Geazi ficar leproso por causa do avô é outro. Os bisnetos ficarem leprosos por causa do bisavô é outro. Quando nós vivemos sem o pastoreio, eu não estou colocando em risco apenas a minha vida, mas todos os que dependem dela. Seus filhos, seus netos estão em risco, porque você é orgulhoso demais para buscar cura para sua alma. Seus filhos e filhas estão em risco, porque você não se permite ser pastoreado, você não abre seu coração para ser cuidado, você está abrindo brecha, em vez de correr para o cuidado, corre para o pecado. Eu confesso para vocês que esse nem era o título do tópico. Eu ia falar sobre a interrupção do manto profético, isto é, o projeto profético de Deus para Geazi, porque Geazi não está ali à toa. Geazi estava ali para ser treinado para ser o próximo profeta, o próximo pastor, mas agora o ministério dele acaba, porque ele não se permitiu ser tratado. Tem irmãos que têm chamado, tem ministério, tem dons, e pergunta: por que eu não consegui avançar? Porque você não se permitiu ser tratado, e o seu ministério foi abortado. Tem chamado, tem talento, tem tudo, e no mesmo tanto não tem nada. Por quê? Porque Deus não levanta pessoas que não estão prontas para submeter a autoridade. Deus não levanta pessoas que não estão prontas para ser cuidada, porque quem não se deixa cuidar, não serve para cuidar ninguém. Quem não serve para ser pastoreado, não serve para pastorear ninguém. Quem não é discípulo, não serve para discipular. E é isso, querido, o manto profético foi interrompido, o chamado, o projeto de Deus para Geazi é abortado, porque ele não se permitiu ser tratado. Você cantará, subiando, cantará, rabaias. Será que você, querido, está com um ministério caótico? Como aquela fruta que nasceu e está todo mundo falando: ela vai dar, que legal, um monte de pé de um monte de manga. E quando pensa que não, o tempo passa e as manguinhas estavam desse tamanhozinho, começa tudo a cair. Oh, amado, em nome de Jesus, Deus está te chamando para poder seu ministério avançar, deslanchar. Seu ministério pastoral, seja de missionário, seja de missionária, seja de professor, de músico, mas você não vai conseguir ver Deus usar você às nações, se você não se permite ser cuidado por Ele em casa. Na casa profética, no lugar onde você está plantado. Deus plantou Geazi ali.
Deus colocou Geazi naquele lugar para aprender, ser discipulado, ser treinado, ser abençoado. Mas nada disso adiantou se o coração de Geazi não estava acesso a todas essas coisas. Mas pior do que não ver o seu ministério vingar, e Deus traz para mim isso agora, é ver que não apenas o ministério dele vingou, mas os dos filhos também não. O dos netos também não. Porque a maldição que caiu sobre Geazi não caiu só sobre ele. Olha que coisa, gente. Versículo 27. Por isso a lepra de Naamã atingirá você. Se tivesse parado aqui, irmão, tudo bem. Mas é você e seus... Cadê o versículo? 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Você e seus filhos, seus descendentes, para sempre. Se você não quer confessar por causa de você, porque você é bonzão, boa zona, se você não quer ser tratada por causa de você, faça isso pelos seus filhos, na fé. Pelas pessoas que você vai... Que estão sob o seu cuidado. Faça isso, porque, irmãos, entenda bem, você não vai levar para o céu nada que você conquiste com dinheiro. Você só vai levar para o céu aquilo que você conquista com sacrifício, que é cuidar de pessoas. Cuidar de gente não é algo bom, não é agradável, é sacrificial. Se Deus tem colocado pessoas para você cuidar, e eu sei que nessa igreja a gente tem isso. Se você não quer fazer por você, tudo bem, faça por elas. Uma criança não pede para vir ao mundo. Irmão, você sabe que eu sou estéril. Eu tenho um diagnóstico, eu não posso gerar filho. E toda vez que eu vejo um pai maltratar um filho, abandonar um filho, uma mãe, tratar a criança como se fosse mais um animal, isso dói minha alma. E eu confesso para vocês que até hoje eu falo: Deus, por que essas coisas acontecem? Ele sabe. Tem gente que está tendo e não está valorizando os filhos espirituais que Deus está colocando nas suas mãos. E eu quero te falar uma coisa, irmão. Nós não vamos prestar contas apenas de nós, mas de nós e de quem Deus colocou em nossas mãos. E eu finalizo com 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Pedro tem uma palavra para nós. Ah, pastor, mas eu não sou presbítero ainda, eu não sou pastor. Talvez você não é de título, mas é de chamado. 1 Pedro 5, versículo de número 1 e 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E aqui eu tiro o nome presbítero, porque você vai pegar achando que é só o título de, é para o pastor, é para o presbítero Carambi, disso. Não. Tira o nome presbítero aí. É para todos aqueles que cuidam de gente. Então eu não cuido, cuida. É porque você não está cuidando, porque você não está sendo responsável. Mas tem alguém para você cuidar. Todo mundo tem alguém para cuidar. Todo mundo. Até eu sou, sim, até você que é criança e adolescente, se você está aqui, você tem alguém para cuidar. A questão é, se você está fazendo isso. 1 Pedro capítulo 5, olha então, olha o que ele diz: apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. O que ele fala no verso 2? Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Você está entendendo o que você acabou de ler? Irmãos, não vou ser eu no dia 7 que vou cuidar, que vou recompensar vocês.
Não será a igreja presbiteriana renovada que vai colocar uma coroinha e falar: parabéns, você está cuidando do seu irmãozinho bem. Não, não, não. Você não cuida de pessoas por causa da igreja, por causa da denominação, ou por causa do que eu peço. Você precisa cuidar de pessoas porque é o chamado que Deus tem para a sua vida. E é a Ele que você vai ter que prestar contas. Não é por ganância, não é por inveja, mas com quem está disposto a servir. E não tem serviço mais difícil do que servir pessoas cuidando delas. Porque elas são complicadas, são realmente chatas às vezes, são difíceis, são inconcluentes, são incoerentes, são tudo. Mas são filhas, são minhas irmãs. Amém? E eu vou prestar conta a Deus por isso. Mas além de tudo isso que elas são herdeiras, são amadas do Pai. Elas são amadas pelo Pai. Elas são amadas do Pai. E ela precisa ser amada por cada um de nós. Então, irmãos, em nome de Jesus, volte para o cuidado, volte para o pastoreio, para que você não caia nessas circunstâncias. Em terceiro e último lugar, quem não se deixa tratar, não aprende a tratar de outras pessoas. Quem não se deixa tratar, perde o manto profético que Deus tem para dar a cada um de vocês. Faz sentido para vocês? Você pode ficar de pé e orar comigo? Eu amo Jesus quando Ele nos surpreende. Eu quero convidar você a orar. Ore por aquela pessoa que Deus te colocou para cuidar delas. Ore pela pessoa que cuida de você. Ore agora. Fala: Deus, nós somos uma igreja que preza pelo discipulado. Nós somos uma igreja que preza pela comunhão, serviço, adoração. Isso não pode ser apenas teoria, meu irmão. Isso não pode ser apenas teoria. Eliseu disse: olha, não foi meu espírito com você, Geazi. Irmãos, uma coisa linda de que Eliseu, porque Eliseu está dizendo: olha, eu estava com você. Meu espírito estava com você, eu te avisei, Geazi. Eu estive com você, Geazi. Você não me escutou. Ore. Pai, em nome de Jesus. Nós ouvimos hoje a sua palavra. A nossa visão vai se ampliar quando se tratar de discipulado. De se deixar tratar. Deus, que o Senhor possa nessa noite quebrar o orgulho que está amarrando o coração dessa pessoa. O medo de partilhar. Sim, Senhor, a insegurança. Meu Deus, que as nossas células não sejam apenas encontros de estudo bíblico. Sejam encontros de partilha, de intercessão um pelo outro. Lugar de cura emocional. Lugar de cura espiritual. Lugar de tratamento, de confronto, de restauração. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa visitar esta igreja novamente. Traga unidade, Jesus. Traga coração que ame, que se importe, Deus. Ah, Jesus, traga em nosso coração um coração, ó Pai, que ouve, que sabe ouvir sem julgar, sem interromper, sem começar a contar a minha história e bloquear o outro que estava falando a dele. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja que se compadece. A Bíblia diz: o justo compadece e empresta. Nos ajuda a emprestar nossos ouvidos, nos ajuda a emprestar o nosso tempo, nos ajuda a emprestar, Senhor, nossa intercessão, nos ajuda a emprestar, Senhor, meu Pai amado, o nosso aconchego, o nosso abraço, o acolhimento que fará com que os outros tenham segurança para partilhar, para falar. Deus, nos ajuda a ter segurança, sim, o medo, ó Deus, essa fuga de não ser vulnerável, nos ajuda a demonstrar a nossa vulnerabilidade. Somos frágeis, Senhor,
Nós temos tentações sim, não é porque somos pastores, presbíteros, diáconos, ou porque somos crentes, estamos isentos, mas quando elas vierem, como veio ao coração de Geazi, que nós corramos para o Senhor, que nós corramos para o irmão mais perto e falar: meu irmão, ore aqui por mim, porque isso passou na minha mente, isso passou no meu coração, isso passou nesse meu sentimento. Olha, ore aqui por mim, porque eu estou sentindo isso, eu sei que Deus tem algo para falar comigo. Irmãos, entenda isso, Deus está chamando essa igreja para um novo tempo, uma nova cultura, um novo pensamento, uma nova visão. Deus te chama, meu irmão. Saia desse lugar de isolamento, saia desse lugar, aleluia, saia desse lugar de caverna. Deus te chama para a luz. O pecado cresce na escuridão, mas a luz dissipa o pecado. Deus, nós oramos essa noite, e eu te peço, Pai, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém e amém.